Olá, meninas, alunas da Escola da Mãe Satisfeita. Muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. Nós estamos na live bônus, que vai tratar sobre um assunto tão importante e também tão difícil, desafiador. Eu sei que é a realidade de algumas mães que estão participando dessa escola, e nosso desejo sincero é que o conteúdo dessa live possa abençoar a sua vida, trazer um pouco mais de sabedoria e direcionamento para você que está passando por essa situação difícil. Nosso assunto de hoje é quando os nossos filhos se desviam. Daí eu fiz questão de colocar esse verbo entre aspas, né, gente? Porque, inclusive, mais à frente aí na nossa conversa, a gente vai falar sobre o peso dessa palavra, né? De alguém que está desviado, de ter filhos desviados. E o Senhor colocou no meu coração o desejo de chamar amigas para participarem dessas lives bônus. Mas não qualquer pessoa que tivesse o conhecimento bíblico, respostas bíblicas para esse e outros dilemas que a gente vai estar conversando nas lives bônus, mas pessoas que tivessem a prática, a experiência real, vivida, né, para trazer para você um conteúdo de verdade, sabe? Que você se identifique, que você diga, meu Deus, é isso. Alguém que me entende, alguém que sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivenciando. E nem todos os assuntos que a gente está vendo aqui nas lives bônus, eu tenho condição de ministrar, porque nem todos fazem parte da minha realidade. Então, eu quis chamar pessoas aqui que têm autoridade para falar sobre isso, porque passam por isso e, principalmente, têm passado por isso, glorificando a Deus, procurando estar firme, amando o Senhor. E é o caso das minhas duas amigas, a Mara e a Elaine, que também fazem parte da nossa equipe dos sonhos, como eu costumo dizer. E, gente, é dos sonhos mesmo, tá? Não é para ter inveja, não, mas é para orar, para clamar que o Senhor vai te dar uma equipe tão maravilhosa quanto essa. Que eu semeei, chorei, mas agora chegou o tempo de voltar cantando com júbilo, né? Com essa equipe maravilhosa. E a Mara e a Elaine fazem parte da nossa equipe. Elas também são aí do Ministério Satisfeitas e vivem um pouco dessa realidade. Eu vou deixar que elas se apresentem melhor, que falem sobre elas, sobre a vida delas, tá bom? Então, vocês vão conhecer agora as minhas amigas, a Mara e a Elaine. Vou começar pela Mara, pode ser? A Mara é super comunicativa, a Elaine é mais discreta. Microfone, amiga. Abre seu microfone. Ai, perdão. É que eu sou dos bastidores, gente. Isso não é a minha prática. Então, eu sou a Mara, esposa do Sidney, sou mãe do Daniel, que hoje está com 22 anos. Atualmente, né, eu moro em Piraí, depois de tantas mudanças, e congrego na Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui em Piraí. Atualmente eu não tenho exercido nenhum cargo, porque o meu marido está operado, então eu estou muito Friburgo, Piraí, então ainda não estou ativamente na igreja, mas ajudo sempre no que for necessário, né? Faço parte, né, do Ministério, do Acolhimento e da coordenação do ateliê. Até falar aqui, né, gente? A Mara talvez seja conhecida já por algumas pessoas, por causa do Ateliê da Satisfação, ela cuida da nossa agenda, está sempre entrando em contato com o pessoal. Então, talvez você já tenha ouvido, pelo menos aí, a voz da Mara em algum áudio, te explicando sobre o ateliê. Elaine? Oi, irmãs. Bom dia. Eu me chamo Elaine Coelho, sou casada com Alex Coelho, sou mãe de 4, Matheus, a Vitória, a Sara e o Enzo. Congrego na Casa de Oração aqui de Realengo, do Rio de Janeiro, né, meu pastor Arquimedes. E faço parte do Ministério Satisfeitas, né, eu sou do mídia, e na minha igreja local faço algumas atividades e no que for preciso também eu estou lá para dar o suporte. Na igreja local ela faz quase tudo o tempo todo. É realidade. Estou sendo sincera aqui, né?
deu para vocês conhecerem um pouquinho delas, mas à medida que elas forem contando, né, as histórias referentes ao tema, vocês vão saber mais do que funções, cargos, né, mas como elas têm respondido às dificuldades que elas enfrentam. E eu me lembro de um período, meninas, assim, que foi bem difícil na minha vida, na minha família, quando os meus 2 irmãos caçulas pararam de ir à igreja e começaram a viver uma vida mundana. E ouvir, né, com aquela frequência, tua irmã está desviada, teu irmão está desviado, foi muito difícil, né? E a gente era aquela família, estava ali na igreja, meus pais já eram separados, e a minha mãe, mas a minha mãe ia com a gente, né? Minha mãe, eu, meus irmãos. E aí, de repente, já não tá mais ali minha mãe, foi para outra igreja, os meus irmãos desviaram, ficou só eu e Carol. E foi muito difícil lidar com isso, como é difícil lidar com isso até hoje, né? Lidar com o peso de ter alguém da minha família que desviou, né? Que enfraqueceu na fé, que parou pelo caminho. E até de você buscar essa pessoa, né? Falar com ela é um desafio. É diferente de você falar com um descrente. Porque você vai falar coisas que essa pessoa já sabe. Verdades que ela já conhece, muitas vezes nem quer ouvir, né? Então, como é que foi para vocês esse momento? Que vocês se deram conta de que, né, no caso da Elaine, um dos seus filhos, né, a Mara, o seu filho, estava desviado. Isso aconteceu com vocês, essa coisa de meu filho desviou, né? Ou as pessoas começaram a falar isso, que seu filho era desviado. Como é que foi isso? Como é que foi lidar com isso? De que maneira você recebeu essa mensagem? Omar, o microfone. Gente, Até emocionada. eu sempre esqueço, gente. Então, esses dias eu estava até conversando com uma amiga sobre isso, né? Eu não chegou a ser tão pesado para mim assim no início. Por quê? Foi acontecendo aos poucos. E a gente, assim, eu não sei para a Elaine, mas a gente não vai percebendo. Tipo assim, um domingo, hoje eu não vou porque amanhã eu tenho prova, eu não estudei suficiente. Tá bom. Aí mais para frente, não, hoje eu não vou. Ou então eu ia para a igreja cedo, porque a gente abria igreja, eu e meu marido. Aí, Daniel, 9 horas. Aí, Daniel não ia. Aí, perdi a hora. E nisso foram acontecendo algumas situações. Não quero ir nisso. Não vou no retiro, e não sei o que lá. E assim, para a gente, não, ele só está meio desanimado. Daqui a pouco ele volta, não sei o que lá. Daniel, vamos? Aí, Dia das Mães, Daniel, vamos? Tá. Aí ia. Até que chegou o momento, né, o momento de oração, e as pessoas oram, né, vamos orar agora pelas pessoas desviadas da igreja, né? Aí você vai e escuta o nome do Daniel. E aí você fica assim, agora é sério, né? Agora o que a gente pode fazer? E engraçado que a gente, como pais, a gente quer fazer assim, não sei, a frase assim, não, na minha casa, as minhas regras, está debaixo do meu teto, tem que ir à igreja. Aí você obriga, aí vai com a cara emburrada, aí vai de mau humor, trata as pessoas com ignorância, fica com aquela cara fechada, e aquilo começa meio que te constranger, fica uma coisa meio, assim, difícil para você, né? Aí eu não sei, é o que eu falo, não sei se foi a melhor decisão da nossa vida ou a pior, entendeu? Então a gente conversou com ele e deixou ele em casa, entendeu? Então ele, assim, e o Daniel nunca me deu trabalho, o Daniel até hoje, ele é um menino bom, mas ele não quer saber de igreja. Então ele foi ficando e a gente continua, né? Orando, é o que a gente faz, né? Chamando, intercedendo e esperando o tempo de Deus na vida dele agora, né? Eu acho que é importante também, né, Mara, sinalizar que esse processo de vocês conversarem com ele, né, ele não era uma criança, né? A gente está falando de uma criança pequena que você tem que levar. Mas chega essa fase da vida que os filhos tomam decisões por eles, né? Eu percebi na sua fala que a gente sempre fica nesse campo
será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou? Como é que é? Será que eu estou errando? Será que eu estou exagerando? Será que eu afrouxei demais, né? Então, isso acaba caindo sobre os pais, né, de alguma maneira. Então, no teu caso, foi assim, quando o nome dele foi levado pela igreja, né? Acho que foi uma consciência primeiro das pessoas, de vocês, né? Assim, como pais, tinham aquela esperança, não é bem assim, né? Então, realmente, uma experiência difícil assim, de se viver, né? E para você, Elaine, como é que foi, né? Então, Mário, você estava falando o quê? Na realidade, não foi só um desânimo, né, que levou o Daniel a sair da igreja. Muitas coisas, né, mais para frente vocês vão entender, corroboraram para essa situação, né, situações na igreja e tudo. Então, afetou bastante essa parte dele, né, de saída da igreja. Elaine, como é que foi para você, amiga? O primeiro momento foi bem complicado, né? Um sentimento de culpa. Foi a primeira coisa que me veio, né, ao coração, foi o sentimento de culpa, né? Acho que eu fiz tudo errado, acho que o que eu fiz não foi o suficiente, eu poderia ter feito mais, mas também o lado, né, esse lado jovem, né, de achar que sabe o que está fazendo, né? E o pecado também, né? Foi mais por conta do pecado, né? Porque o pecado, ele te afasta de Deus. E aos pouquinhos eu vi, por conta ali do pecado, o afastamento. E isso se tornou muito claro para mim, o desvio, né? De sair, de fato, do seu lugar, do seu normal, né? Porque o desvio é isso, né? Você sai da sua rota normal. Você estava ali na sua rota e você acaba saindo dessa rota, né? Então, eu vi aos poucos. E, assim, com relação né, a lidar com isso, né? De fato, assim, no primeiro momento, né? Tá desviado. Uma palavra muito pesada, né? Para você ouvir acerca de alguém que faz parte da sua vida, né? De alguém que é da sua família, seu filho, está desviado, né? Isso é um choque, né, para a mãe, porque você cria desde pequenininho na igreja, você ensina aquilo que você entende que é o certo, e aí cresce, e aí toma outro rumo, né? Busca seu próprio caminho, né? Então, no primeiro momento, assim, para mim, foi mais o sentimento mesmo de culpa, né? Lidar com a culpa. Foi bem complicado para mim, bem tenso para mim, né? Lidar com essa culpa, mas eu tive muito apoio, né? De amigos, de irmãos, que me ajudaram nesse processo de me libertar da culpa, né? De entender que chega um tempo que cada um faz as suas próprias escolhas, né? Nós temos o livre-arbítrio. Então, chegou o tempo de fazer a sua própria escolha, né? Com 21 anos hoje, né? O meu filho mais velho, Matheus. E então, ele fez a sua própria escolha. Ele viveu o tempo conhecendo Deus, buscando ali, aprendendo ali, na verdade, né? Sendo ensinado no caminho do Senhor. Só que ele fez a escolha dele. Olha, no momento eu não quero esse caminho, no momento eu quero outro caminho, né? Foi dessa forma que eu comecei a ver, com a ajuda de outras pessoas que foram me libertando da culpa, do sentimento de culpa. Porque a culpa faz você ficar com um peso no seu coração e você não quer fazer mais nada. Quando eu me senti culpada, eu não queria assumir mais nada. Na época, eu estava assumindo o Ministério de Jovens, né? Eu era líder do Ministério de Jovens, e eu falei, fiquei com aquele sentimento, né? Como que eu sou uma líder de jovens, eu ensino jovens acerca de Deus e meu filho está afastado dos caminhos de Deus, sabe? E foi até uma briga também entre eu e Deus, foi muitos conflitos, né? De você entender isso. Eu falei, poxa, eu não tenho mais autoridade para ministrar sobre jovem porque meu filho está afastado. Então, foi um conflito bem grande de você saber dividir isso, né? Separar isso, né? Mas esse foi o primeiro impacto para mim, né? Bem forte, né, gente? E essa coisa do
de você ter autoridade para ministrar, porque teus filhos estão, né? Eu passo por isso muito por conta do Satisfeitas, que é o Ministério de Mulheres. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, já pensou ganhar irmã lá não sei de onde e perder minhas filhas, né? E a gente, muitas vezes, baseia a nossa história, a nossa vida, muito no que as pessoas vão falar, né? Vocês acham, assim, que essa dor que vocês viveram também teve esse peso? No sentido, assim, o que as pessoas vão falar agora, né? E às vezes nem é uma situação, assim, tão desesperadora, mas o medo do julgamento das pessoas, né? O medo da avaliação das pessoas da nossa educação, o que a gente fez de errado. Vocês sentiram isso, essa coisa do peso do outro, da opinião do outro? Sim, sim, Ana. Eu tive um conflito bem grande, né, com relação a isso, porque, como eu disse, né, foi mais por conta do pecado mesmo, de uma relação de namoro que passou dos limites, né, ultrapassou ali o limite. Então, de pessoas dentro da própria igreja mesmo, né, onde eu congrego, se levantarem e começarem a falar exatamente sobre essa questão, né, de que como podem esse casal fazer isso na igreja, se na casa dele está em pecado, se a casa dele está em pecado, está debaixo do pecado. Então, assim, foram acusações fortes, por mais que tenham sido acusações verdadeiras, porque de fato foi isso que causou mesmo o afastamento, mas isso para a gente é um choque, porque a igreja precisa conhecer quem a gente é. Se nós fazemos o que fazemos dentro da igreja, é porque nós temos ali um aval, entre aspas, né, da liderança. A liderança conhece a gente para poder nos dar essa autonomia para fazer o que fazemos dentro da casa do Senhor. E de conhecer quem somos nós. Porque hoje eu entendo isso, né? Antes não, mas hoje eu compreendo isso, que o erro dos nossos filhos não são os nossos erros, sabe? O que eles decidiram para a vida deles, isso de filhos adultos, né? Não estou falando de filhos que ainda estão debaixo de uma submissão ali de ensinamentos. Apesar de que a gente vai sempre ensinar nossos filhos, né, pelo resto da vida. Mas eu digo assim, de adultos, de tomarem suas próprias decisões, né? Então, o que a gente espera é o apoio, que muitas vezes a gente pensa que vai encontrar dentro da igreja, a gente não encontra. Na verdade, a gente encontra acusações. E isso acarretou ainda mais para o afastamento, porque meu filho não queria mais estar lá naquele lugar. Eu não queria mais saber de igreja, não queria mais saber de Deus, né? Por conta da confusão que se tornou em torno de comentários que foram feitos dentro da igreja, né? E para a gente é bem complicado, porque a igreja, conhecendo quem somos, a conduta que a gente tem, o nosso caráter, a gente não tem nada para esconder de ninguém, tanto que tudo ficou muito claro, muito esclarecido, né? Porque a gente não precisa esconder nada de ninguém, né? Então, não ter esse apoio ali da liderança, da igreja, no momento que a gente mais precisava de motivação, naquele momento, foi bem difícil, né? Bem difícil lidar com isso, né? Não ter esse suporte, esse apoio no momento que você mais precisava, você sabendo que o que você faz dentro da igreja, você faz porque alguém confia de você fazer, porque conhece você e o seu caráter. Então, assim, e da gente também não deixar nada escondido, porque a nossa casa, graças a Deus, é um lar onde a gente acolhe pessoas. Então, as pessoas, a igreja toda tinha acesso ao meu lar. Então, todo mundo sabia da nossa vida, porque a gente não precisava esconder nada de ninguém, de tudo que estava acontecendo. A gente não tinha por que esconder de ninguém. Então, se levantar dentro da própria igreja e a gente não ter o apoio da liderança, isso foi bem difícil para a gente.
Sabe que essa questão do acolhimento é sempre um ponto muito difícil, né, de se trabalhar, porque a gente muitas vezes pensa assim que acolher, você vai acolher, mas você vai também, né, se posicionar e tudo mais. Mas acolher é acolher, é você entender todo o sentimento daquela pessoa por detrás daquela situação, né? E aí, nesses anos caminhando com mulheres, eu vejo assim que o acolhimento é uma área ainda pouco compreendida, porque a gente põe julgamento no processo de acolhimento, quando na verdade você precisa acolher porque é muito legítimo aquela dor que a pessoa está enfrentando, né? Então é realmente muito desafiador. A gente precisa trazer mais essa visão de acolhimento mesmo para a igreja. A Elaine falou, né, Mara, sobre a questão dos sentimentos que ela teve, né, da culpa, tudo que ela viveu, esse conflito com Deus, essa briga com Deus, né? Por que comigo? Nossa, mas eu fiz a minha parte, né? Então, muitas vezes a gente age assim. E também com relação ao apoio das pessoas, como é que foi, né, o lidar com isso na igreja, com as pessoas mais próximas. Eu queria que você falasse também sobre isso, sobre os sentimentos que você precisou enfrentar e também como é que foi esse processo na comunidade da fé. Foi diferente, assim, da Elaine? Foi parecido? Como é que foi para você? Então, na realidade, a Elaine comentou essa questão da liderança. Na época, nós éramos a liderança. O meu marido era a liderança da igreja. Então, era mais difícil ainda, porque você está ali. Eu mesmo falei, eu não quero mais ir. Falei igual a Elaine, eu não vou, o que eu vou fazer lá? Aí meu marido, a gente sentou, conversou, e ele falou, não, pelo contrário, você tem que estar ali, tem outros jovens na igreja, tem os outros filhos dos irmãos na igreja. A gente não pode desistir deles, a gente não, tudo bem, a gente não vai desistir do Daniel, mas a gente não pode desistir também dos outros jovens. E na época foi mais difícil ainda, porque nós saímos de uma outra igreja num conflito muito grande, e muitas acusações, falsos testemunhos, uma coisa, um sofrimento muito grande que a gente estava vivendo, e a gente deu um passo de, tipo assim, abrir mão disso tudo, desse sofrimento, dessa vergonha, dessa perseguição, e buscar um outro caminho, né? Então, nós fomos para uma congregação, que logo depois, né, se tornou uma igreja, e continuamos o trabalho, né? Só que nisso tudo isso que o Daniel viu, tudo isso que o Daniel ouviu, aquele no meio do olho do furacão, né? E ele falou que não queria mais ir. E a gente sentou com ele, a gente conversou, mas meu filho, não, por que você não quer ir, meu filho? Mãe, o que eu vou fazer num lugar onde tem pessoa que fala mentira, onde tem pessoa que acusa, onde tem pessoa que vai lá no púlpito e fala um monte de coisa errada, mãe? O que eu vou fazer ali? E a gente tentou da nossa forma, né? Meu filho, você tem que olhar para Cristo, você tem que olhar para os seus pais, olha o exemplo, entendeu? Né? Nós não somos perfeitos, né? Mas nós fazemos a nossa parte de acordo com a palavra, entendeu? Você não tem que olhar nem para a esquerda, nem para a direita, mas isso ele já estava com aquilo, já tinha contaminado, vamos dizer, o coração dele, né? E essa questão até das expectativas, né, que a gente estava falando, você criou seu filho, lá na realidade, meu marido se converteu já com 40 anos e eu já com 27. Então, o meu sonho sempre, tipo assim, poxa, aí a pessoa falava assim, eu achava lindo, né? Ah, eu nasci na igreja. Ah, eu sou crente de berço. Eu achava aquilo muito legal, né? Eu falei, poxa, as expectativas com o Daniel, meu filho vai ser um crente de berço. Meu filho vai nascer na igreja, e foi todo aquele processo, escolinha dominical, cultinho no lar, retiro de jovens, tocava bateria na igreja, as suas expectativas, né? Poxa, que legal, Senhor, muito obrigado. Uma gratidão no coração, e quando, de repente, quando aquilo tudo cai, assim, aí tu fica assim, aí foi o que a Elaine falou, onde foi que eu errei? Será que eu protegi demais? Será que eu deixei solto demais? O que aconteceu nesse processo? E é bem difícil porque, assim, ao mesmo tempo que você quer confrontar, você quer, sabe, você tipo, fica assim, não, eu não posso bater de frente porque vai causar mais, entendeu? Para a Elaine, mais difícil ainda que tem os outros, entendeu? E aqui em casa eu já estava gerando aquilo, porque meu marido era liderança e eu trabalhava com as mulheres. E chegou um momento que a gente entendeu que, tipo assim, não tinha mais o que fazer, né?
Foi o que eu falei, a gente entrega para Deus e Deus vai completar a obra no tempo dele, não no meu. Vê que são histórias diferentes, né? Situações têm as semelhanças, né, das histórias de vocês, mas tem muita coisa diferente. Mas essa coisa da expectativa com relação aos nossos filhos, a gente até fala isso, né? Filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Mas a gente cria o filho achando que vai ser, né? A gente cria o filho achando que vai ser. E aí, de repente, isso não acontece. Ou para pela jornada. É uma frustração, né? Um choque muito grande, né? Porque não é só um filho que não está indo à igreja. É a frustração de um monte de sonho, de projetos, né, que a gente idealiza, né, a família toda junta. Ai, meu filho vai casar com uma mulher crente, aquela família vai vir a segunda geração de crente, meus netos e tal, e de repente a coisa desanda. E é muito difícil encontrar força para seguir adiante. Eu quero fazer essa pergunta para vocês, apesar de não estar aí nas nossas anotações de bastidores, mas como que vocês encontraram assim força para seguir adiante? Né? A Elaine ainda com 3 filhos, né? Depois do Mateus, ainda tem a Vitória, a Sara, o Enzo, né? E como é que a Mara sem estar com o filho junto, andando sozinha, ela e o marido, né? Numa época que o filho podia estar aí somando força, ajudando. Como é que foi para vocês isso? Esse momento que vocês disseram assim, não, eu tenho que seguir, eu não posso parar também. Onde que você encontrou essa força, essa motivação para seguir adiante? Então, né, como eu falei, né, a partir do momento que eu consegui me libertar da culpa, né, pessoas me apoiaram, né, amigas me apoiaram, né, com palavras de motivação que trouxeram para mim essa libertação da culpa. Então, quando você se liberta da culpa, você entende qual é o seu lugar. E aí você volta à sua posição da onde você não deveria ter saído. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Eu voltei à minha posição. Né? Eu me lembro do livro que você me emprestou, né, Ana? Mães de Joelhos, Filhos de Pé, né? Então, esse livro eu li ele 2 vezes. Eu li a primeira vez e eu comecei a aplicar ele, né, o livro, e tudo ali, toda a orientação dela, e depois eu reli ele de novo. Falei, não, preciso ler esse livro de novo. E, a partir desse momento, eu me posicionei como mãe dentro da minha casa, sabe? E esse posicionamento fez com que eu buscasse declarar palavras proféticas daquilo que eu ainda não estava vendo, mas daquilo que eu gostaria que acontecesse. Então, eu comecei a orar palavras proféticas declarando sobre a minha casa. E 2 palavras proféticas que têm me acompanhado, né, ao longo desse tempo, porque como a Mara falou, né, são 4 filhos, né? Então, aí os outros 3 vão olhando o testemunho de um, e hoje já não é mais só o Mateus, tem a Vitória, que também está se distanciando aos poucos, né? Então, assim, eu precisava, de fato, me posicionar, porque senão eu ia acabar vendo um por um, né, aos pouquinhos se afastando. Então, esse posicionamento, nessa busca constante em oração, como a Mara falou, né, o entender que você fez tudo que você podia e agora você precisa orar, né? E a oração foi uma coisa que eu sempre fiz na minha vida, né? Eu sempre gostei muito de estar em constante oração, de sempre estar entregando para o Senhor todas as coisas, né? Seja ela pequena, seja ela mínima, eu sempre gostei de estar sempre em oração. Então, isso contribuiu muito, me ajudou muito, né, esse processo de oração. Me aprofundou mais ainda, né, na intimidade com o Senhor, só que agora, como uma ferramenta agora de luta. Eu usei a oração agora como uma arma agora para guerrear pela vida dos meus filhos, né? E 2 versículos que me acompanham é Josué 24, onde Josué diz: porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Isso eu declaro todos os dias.
né? E também Atos 16, 31, onde o Paulo fala para o centurião: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí também me faz lembrar de Moisés, quando o povo estava saindo lá do Egito, e ele falou: olha, nenhuma unha vai ficar para trás. A Ana fala muito sobre isso, né? Ninguém vai ficar para trás. Então, essas palavras eu tenho profetizado sobre a vida dos meus filhos, eu tenho profetizado sobre a minha casa, e essa tem sido a minha luta diária, constante, de me posicionar usando palavras proféticas sobre a vida deles, daquilo que eu desejo ver que aconteça na vida deles. Ainda não aconteceu, mas eu creio que no tempo do Senhor vai acontecer. A oração, né? A oração, né? Esses atos proféticos. Na verdade, é a tua essência, né, Elaine? Você está lutando com a tua natureza, com aquilo que você carrega em Deus, de unção, de direção para a tua vida. Uau! Mara? Então, eu digo muito, né, quando eu digo, e é verídico, que eu sou uma Mara antes e uma Mara depois do Satisfeitas, né? Em todos os sentidos, na minha casa, como esposa, como mãe, como serva. E quando o Daniel começou nesse processo de sair da igreja, não sair, ainda estava naquele processo, eu recebi uma ligação da Ana, não sei se ela vai lembrar. E eu tinha acabado de conhecer ela lá na igreja, que ela tinha ido pregar lá para as mulheres, e ela me chamou para ser mãe espiritual. E era mãe, eu ia ser mãe de mulheres que também tinham problemas com seus filhos. E eu falei para ela, né? Eu falei: Ana, o que eu vou fazer lá? Se na minha casa, foi o que ele conversou antes, se na minha casa eu não tenho, se meu filho está se desviando, se eu não estou conseguindo lidar com essa situação, como que eu vou? E eu lembro que ela falou isso. Por isso que eu quero você lá. Porque você vai mostrar para elas que você é uma pessoa normal, que você tem problemas também. Muitas vezes eles veem a gente, eles veem assim: ah lá, fulana não tem problema, a vida dela é perfeita, tudo funciona direitinho. E não é assim. Muitas vezes a gente está ali. Vocês me conhecem, eu sou assim, entendeu? Às vezes a pessoa fala assim: cara, você está sempre rindo, você está sempre alegre. Mas essa sou eu, entendeu? Eu tenho meus problemas, tenho, muitos. Mas eu não posso deixar eles me abalarem. Então eu continuei. E dali por diante, com a graça do Senhor, né, o apoio da Ana, da equipe, eu tenho cada dia buscado, né, entender mais o que está acontecendo. Tenho essa oportunidade, igual agora, falando com vocês e também conciliando algumas amigas sobre essa situação, como fazer. Então, assim, foi o que a gente falou, né? A gente usar o que a gente vive para abençoar e ajudar outras pessoas. Não é fácil, né, gente, assim, se expor dessa maneira, né? Eu tenho uma pergunta também fora aí do programa. O que acontece, gente? A gente sabe, né, o que é ser mãe de filhos na igreja, né? Hoje eu posso falar o que é ser mãe de crianças criadas na igreja. É assim e tal. Mas, e aí a gente sabe esse posicionamento, né, de mãe de filho criado na igreja. Você vai orar com seu filho, você vai fazer devocional com ele, você vai levá-lo para a igreja, você vai inseri-lo nas classes de escola bíblica dominical, né? A gente vai ter aí uma live com a Simone Poleto que fala sobre isso, essa parceria da igreja, família, porque assim, a família não dá conta de tudo. A gente não pode ser tudo para os nossos filhos precisam da igreja, precisam de liderança, precisam de professores, precisam de toda essa experiência, né? Mas o que é ser mãe de um filho desviado? O que você precisa fazer que você não tinha que fazer antes? Né? Que você não tinha que se preocupar antes, hoje você se preocupa. Eu me lembro de uma vez, porque os meus irmãos, né, eles se afastaram e os dois foram para o homossexualismo, meus dois irmãos caçulas. E eu me lembro de um dia no shopping que eu estava saindo de um evento e era aniversário da minha irmã, e ia ter aquele encontro de família à noite. E eu parei, assim, no meio do caminho, né, onde era possível, eu parei naquele shopping para comprar o presente de aniversário dela, né. E a minha irmã, ela
usa roupas masculinas, né? Tem um corte de cabelo masculino. E eu tinha, assim, ela tinha me chamado para organizar o guarda-roupa dela, né? Porque eu sou bem organizada, né, gente? Aí ela me chamou para organizar o guarda-roupa dela. E eu fiquei muito chocada, porque eu não sabia das coisas que ela usava, sabe? Eu via aquele estereótipo masculino, né? Apesar dela ser muito carinhosa, muito dengosa, mas ela se veste como um homem, né? E isso eu sabia, mas eu vi outras coisas também que eu nunca imaginei que ela vestisse, ou que ela não tivesse no armário dela. Tipo assim, não vi nenhum sutiã, né? Eu usava top, coisa assim. E eu fiquei muito chocada com aquilo. E aí eu passeando ali no shopping para procurar um presente para ela, e tudo que ela usava era de menino. Sapato, meia, bermuda, calça, blusa, perfume. E eu sentei assim no banco, no meio do shopping, comecei a chorar. E falei, Senhor, não sei o que comprar de presente de aniversário para minha irmã. Por que eu vou comprar? Não vou comprar nada de homem para dar para ela. Não vou. O que eu faço, Senhor? Então, a gente passa por coisa que a gente não tem ideia da luta que é no dia a dia. São coisas que não se prega, que não se fala, porque as pessoas não têm sequer noção de que isso acontece. Né? Hoje eu lido com uma tristeza do meu pai, com a tristeza da minha mãe, que eu não conhecia. Esses aspectos da vida dos meus pais que não existiam antes desses processos na vida dos meus irmãos, né? Então, eu precisei aprender a ser irmã de 2 homossexuais. Eu não sabia o que essa questão ia requerer de mim, entende? De postura, de fala, de o que eu vou fazer, que decisão que eu vou tomar. Então, tipo assim, o que vocês tiveram que aprender hoje para ser mãe de um filho que se desviou, que não estava na bagagem da mãe de um filho que vai à igreja? Não sei se eu fui muito clara assim na minha pergunta. Mas o que você teve que absorver que, tipo, eu nunca me preocupei em fazer isso e agora eu tenho que fazer. Eu nunca me preocupei em orar por isso, agora eu tenho que orar. Eu nunca imaginei ter que lidar com isso, agora eu tenho que lidar. E aí, o que teve que mudar assim na tua vida para que hoje você vivesse essa realidade? Esse fim de ano até passei por um momento desse. Por quê? Uma das coisas foi querer estar em comunidade, em igreja, mas, ao mesmo tempo, querer estar na companhia do seu filho. Final do ano, a gente teve a vigília. Eu não estou ficando em Piraí, eu estou ficando em Friburgo por causa da cirurgia do meu marido, e nós estamos congregando nesse tempo numa igreja lá. E a igreja fez vigília, organizou tudo, e ia ter o culto 9 horas, aí meia-noite ia ter a ceia, tudo, e eu fiquei naquela, né? Vamos, filho? Ah, vou pensar. Aí tu ora, né? Isso já um mês antes, né? Aí tu já começa a orar. Aí tem a oportunidade. E aí, Dani, tá certinho pro negócio? Não, ainda não decidi. Aí tu fica, ai meu Deus. Aí tu fica, né? Aí eu cheguei pro meu marido e falei, amor, eu não vou conseguir ir para a igreja e deixar o Daniel sozinho em casa. Porque o Daniel, ele mora sozinho, né? Então nós estamos temporariamente com ele devido a essa cirurgia do meu marido, mas o Daniel já tem a vida dele. Ele mora sozinho, faz estágio, faz faculdade, ainda é uma boa parte bancado pela gente, mas ele está tomando o rumo dele, né, de independência. Esse mês ele até ficou bravo que meu marido me falou que a internet é por conta dele. Aí ele, poxa, pai, não, alguma coisa você vai ter que ajudar em casa, porque ele não está ganhando tanto porque é estágio, né? Aí a gente ainda brincou assim, não, então vai ser a conta de luz. Ele, não, a conta de luz não, porque ele demora muito no banho, né? Ele, não, eu pago a internet. Mas eu fiquei com aquilo no coração. Falei pro meu marido, amor, eu não vou. Aí ele falou, não, amor, vamos continuar orando, vamos continuar orando. Aí ele trabalhou no dia 24, ele trabalha, faz estágio no hotel, e ele ia trabalhar até 10 horas. Aí eu falei pro meu marido, falou assim, então a gente faz o seguinte, ia começar às 9 horas o culto. Como vai ser primeiro assembleia, apresentação de presidência, eu vou na frente, quando ele chegar do trabalho, você vai com ele. Aí eu falei, beleza, 10 horas eu saio daqui com ele. Não, ele sai 10 horas, 10h30 tá em casa, 11 horas a gente vai.
Aí ele foi e saiu mais cedo. Ele não tirou hora de almoço, saiu 9 horas, chegou em casa 9h20. Aí o Sidney falou assim, então vamos. Ele, não, eu não vou agora não, eu vou ficar, vai vocês que eu vou depois. Aí eu falei assim, não, eu não vou não. Aí o Sidney, então fica aí. Aí ele foi, chegou, tomou banho, aí deu 10h40, né? Aí eu fui lá. Filho, vamos, já estava prontinha, né? E ele deitado na cama, no celular. Aí eu, filho, tomara que ele não pode assistir a live. Filho, vamos, filho. Mãe, são 10 e pouca ainda. O negócio é meia-noite. Falei, não, filho, não é meia-noite. Já começou. Não, então 11 horas a gente vai. Falei, tá bom, filha. Fiquei sentada lá. Aí quando deu 11h15, ele veio. Pronto, né? Pronto, mãe, vamos. Pode chamar o Uber. Falei, pelo menos o amém eu vou pegar, né? Tem problema. Aí fomos, pegamos um Uber. Aí, observação agora. Entramos no Uber. Aí o rapaz, pelo que eu percebi, ele estava de roupa social, acho que ele iria para uma vigília também, alguma coisa assim. E estava uma pregação no rádio. Gente, Deus faz as coisas assim, perfeitas. O pregador da rádio estava falando para você que está desviado, volte para os caminhos do Senhor. Não fica com esse mimimi, não olha para as pessoas, olha, gente, o pregador falando, não desperdice a sua juventude, volte para Jesus, ele tem o melhor para você. E ele olhava para minha cara e eu quieta, né? Aí ele olhava para minha cara e eu quieta. Aí acabou a pregação, começou a tocar uma nova história Deus tem para mim. Aí ele começou a cantarolar. Aí eu fui e cantei também, né? Aí ele virou e falou assim. Aí eu ainda lembro, acho que eu ainda lembro de tocar essa música na igreja. Eu falei, que de repente daqui a pouco você vai tocar de novo, né? Aí ele olhou para mim e riu assim. Aí nós chegamos, assistimos o finalzinho do culto, né? Aí no final teve a oração, descemos para confraternizar. E ele estava bem, né? O Pedro, até um amigo dele, estava lá com ele, estavam rindo, brincando. E o meu marido e eu, a Ana me conhece mais, nós somos muito comunicativos, né? O Sidney é um pouquinho menos, mas ele também é bem divertido. E ele estava num cantinho, conversando com os rapazes na mesa, brincando, pô, tu come, que não sei o que lá, e rindo de uma forma muito natural. E o Daniel estava do meu lado. Aí o Daniel falou assim, mãe, há muito tempo que eu não vejo meu pai alegre desse jeito. Aí eu falei, sabe o que é, filho? É Deus, é Jesus, são as pessoas, é o ambiente que a gente está. Isso me traz muita alegria, principalmente com você aqui com a gente. Aí ele deu um sorriso assim, e assim, aí, graças a Deus, e foi dessa forma. Então a gente conseguiu. Ele ouviu a palavra, nós estávamos juntos e foi muito bom. É maravilhoso, né? Como Deus vai juntando as pecinhas assim do quebra-cabeça, né? Então a Mara falou desses dilemas de datas especiais, que tem coisa na igreja, às vezes você está até liderando, organizando, e o teu filho não vai, e também tem aquela coisa de ter que estar com a família. São questões assim difíceis mesmo da gente lidar, né? E você, Elaine, qual foi a tua experiência? Eu acho que a maior, né, e mais complexa foi entender que no momento que está todo mundo se arrumando, vamos para o culto. E aí você vai lá, você vai para o culto? Não quero. Então, você se adaptar a isso de não quero e de não ir, né? Você tem que lidar com isso, né? Chega no próximo domingo e aí você fica naquela expectativa. Poxa, tomara que ele vá nesse domingo. E aí chega lá no domingo, não vou. Então, não é que você se acostuma, porque, de fato, eu nunca vou me acostumar com isso, né? Achar que isso é normal. Romanos fala para a gente não nos conformarmos com esse mundo, nem com as coisas que há nesse mundo. Então, tudo aquilo que foge do que está escrito na palavra, para mim, não é normal. Né? Para mim, está fora do normal. Então, eu começo a orar com relação a isso. Porque, de fato, isso é algo que mexe muito, né? E aí vai surgir naquela questão, poxa, todo dia vai para a igreja, todo dia. Me fez até lembrar um pouquinho, né, antigamente, né, quando eu era da outra igreja, quando eu congregava em outro lugar, que tinha culto praticamente quase todos os dias tinha culto. Quando não tinha culto, era ensaio de louvor, era ensaio com as irmãs, era ensaio dos varões.
Então, assim, praticamente a gente passava sempre na igreja, né? E chegou um tempo em que a gente percebeu que a gente ficava mais na igreja do que dentro de casa, né? A gente vivia mais fazendo tantas coisas, né, que a gente diz para Deus, né? E a gente acaba se esquecendo um pouco do nosso lar, de estar presente, sabe? De estar ali. Então, hoje, o Senhor ele tem me dado sabedoria para lidar com isso, né? Tem um afastamento, né? Então, agora são 2, né, afastados. Então, assim, eu não posso viver mais uma vida como se eu fosse assim uma mulher solteira ou casada sem filhos, que eu posso passar o tempo todo na igreja fazendo, sabe, ocupando todos os dias sem ter o meu tempo com a minha família. Então, hoje eu coloco a minha família em prioridade. Eu digo, eu preciso, porque isso também faz parte do meu ministério. Eu preciso cuidar da minha família, eu preciso estar presente, porque hoje eu entendo que quando eu cuido deles e pratico o amor com eles, eu sei que Deus está aqui. Eu sei que Deus está se movendo. Eu sei que Deus está realizando. Então, não mais aquela questão de igreja. Não, eu vou buscar na igreja, eu vou buscar na igreja. Não, eu tenho o meu compromisso com a igreja, mas eu também preciso ter o meu compromisso com o meu lar, com a minha casa, de não deixar essa brecha, porque o inimigo da nossa alma, ele anda ao derredor, bramando como um leão. Então, todas as oportunidades que ele tem, ele investe. Então, se eu deixo brecha, ele vai ter muita facilidade para entrar e fazer o que ele quer. Então, eu preciso também vigiar e tapar todas essas brechas para blindar minha casa, para proteger meus filhos. Por quê? Porque eles afastados, eles não têm aquele cuidado de estarem se protegendo. Eles não têm nem noção de que precisam se proteger, na verdade, né? Porque vão vivendo a vida é minha, eu faço o que eu quero. Só que assim, a vida não é deles, eles não fazem nada que eles querem, né? Então, assim, mas eles vão nessa e vão achando que tudo é assim, tá tranquilo. Quando a gente fala, né? Olha, o inimigo tem fúria, tá te afastando cada vez mais de Deus. Não enxergam. Então, eu que enxergo, preciso proteger a minha casa. Eu que tenho o discernimento e a visão, eu preciso proteger a minha casa, eu preciso proteger meus filhos. Então, a pergunta, né? Me fugiu agora a pergunta, né? Mas como lidar, né, com esses conflitos, né? Sendo mãe. Então, assim, hoje eu entendo que eu preciso, nesse posicionamento de mãe, proteger meus filhos. Eu preciso estar na minha casa, eu preciso cuidar do meu lar, eu preciso cuidar da minha família, sabe? E ter esse equilíbrio de fazer o que precisa ser feito na igreja, né? Na responsabilidade que eu tenho, né, na igreja, mas também eu não posso estar o tempo todo só a igreja e esquecer do meu lar. Mas ter um equilíbrio nisso aí faz toda a diferença. Enquanto vocês vão preparando aí os conselhos finais para as mães, né? Que conselho você daria para uma mãe que está passando pelo que você passou, está passando com seus filhos e também já faz as suas considerações? Eu queria até lembrar aqui, porque eu sei que aqui no grupo todas são mães, né? A maioria. Sempre tem alguém que entra com a intenção de se preparar, ou é uma tia, né? Uma avó, né? Tem esses perfis também. Mas a maioria é mãe. E eu sei que há muitas líderes nesse grupo, né? Na escola. Líderes, pastoras, mulheres que geram eventos, geram programa. Eu quero fazer um apelo a você, que é líder na sua igreja, líder de ministério, como eu que lidero Satisfeitas, são 18 mulheres para cuidar dentro da equipe, não é fácil, digo que é uma congregação, Satisfeitas é uma congregação. Mães, deixem as mulheres serem mães e serem esposas. Porque muitas vezes a igreja, os ministérios sobrecarregam as pessoas, né? E criam um clima de tanta pressão e tensão que as pessoas se sentem envergonhadas e constrangidas de dizer não, não posso.
né? E a gente muitas vezes assim, era só ter dito não. Não, não é tão simples. Tem ambiente que você nem consegue dizer não, porque você é criticado, avaliado, julgado. E, gente, a realidade das mulheres hoje é diferente de anos atrás. Que as mulheres eram praticamente exclusivamente dona de casa. Hoje as mulheres trabalham em jornadas muito cansativas. Eu não moro mais no Rio de Janeiro, estou vivendo um tempo de descanso, estou aproveitando, porque não sei quanto tempo isso durará. Então, eu estou na plenitude desse sossego do Rio Grande do Sul, né? Mas eu vim do Rio de Janeiro. Uma pessoa que pega 8 horas da manhã no serviço, 9 horas, não consegue sair de casa às 7, porque não chega. Então, às vezes, tem que sair 5, 5 e meia da manhã para começar a trabalhar 7, 8 horas, 9 horas, entende? Por causa de trânsito. Chega em casa tarde, às vezes, para ir para a igreja, tem que sair do trabalho direto para a igreja. Aí chega final de semana, sábado, ela só tem o sábado para fazer tudo. Para ir no médico, para lavar roupa, para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, para ver trabalho de escola, para resolver problema. E aí, gente, claro, tem que ter atividade na igreja, porque essa mulher tem que ser cuidada. Né? E às vezes a gente só tem um sábado. Mas, amadas, todo sábado. Não dá tempo. Não tem como ela cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar dela, fazer uma unha, fazer um cabelo, sabe? Isso tudo afeta essa mulher, porque ela entra num lugar de pressão. O resultado disso e dessa sociedade tão massacrante é esse excesso de pessoas com depressão, com ansiedade, com vários distúrbios, doenças psicológicas, emocionais, porque é um mundo que pressiona. Então, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. Porque se essa mulher não tiver condições de cuidar da casa dela, cuidar do seu marido, cuidar de seus filhos, isso é uma demanda pesada para a igreja, porque tudo isso é refletir na igreja. A igreja vai ter que cuidar de um casamento quebrado, a igreja vai ter que cuidar de uma maternidade cheia de falhas, cheia de problemas, porque não deixou que essa mulher tivesse tempo de ser mãe, de ser esposa, sabe? É um ministério importante na nossa vida. Porque você vai seguir, você vai fazer o que Deus te chamou para fazer. Mas você carrega no coração isso, né? Quantas vezes a gente foi em eventos do Satisfeitas e a gente não tinha um baterista? Era uma das coisas mais complicadas de se ter, né, no Ministério de Louvor. E quantas vezes, gente, ali em eventos do Satisfeitas, ali cheia de mulheres, mais de 100 mulheres, a igreja lotada, gente em pé, com criança no segundo andar, com uma equipe grande. E eu enxergava o buraco da minha irmã ali na bateria. Eu olhava e disse, se a minha irmã tivesse firme, ela estava aqui tocando a bateria. Eu tenho certeza, porque a gente foi criado para ser família, parceiro, um ajudando o outro. Tanto que eu tenho a Carol aí, que é uma pessoa super fiel no Satisfeitas, é minha irmã. E eu sei que muito dessa fidelidade dela não é só a visão que o Satisfeitas tem, mas é a fidelidade a mim enquanto irmã dela. É um ministério que a irmã dela está liderando, então ela vai abraçar. E a gente foi criada assim. Eu sei que se minha irmã tivesse firme com o Senhor, ela estava aí na banda dos Satisfeitas, com certeza, né? Porque essa educação que a gente teve. Então, quando você não tem isso dentro da sua casa, na sua família, você segue. Mas você segue pensando, minha filha podia estar aqui. Meu filho podia estar aqui. Se minha filha estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui. Você vai carregando aquilo, você vai vivendo com esse luto, né? De não ter ali uma pessoa que poderia estar. Então, é um apelo que eu faço a você, que é líder, que é uma mulher, uma pastora, minha irmã, seja equilibrada, sabe, nesses eventos, nessas coisas todas, e deixe essas mulheres viverem em família, terem tempo em família. A gente está partindo aí para o fim, né, da nossa live. Eu queria dar esse espaço para vocês duas darem um conselho, né, para uma mãe que está passando o que vocês estão passando e também colocarem e fazer as considerações finais de vocês. Tá bem? Então, eu quero dizer para as minhas irmãs, né, que estão ouvindo a gente e que vão assistir também, né, essa live, uma frase que me norteou. Foi uma frase que a Ana disse para mim, que me norteou, que trouxe muito direcionamento e que me fez também me posicionar. Ela disse assim, Deus ama seu filho mais do que você. Então, você entender
que Jesus morreu na cruz do Calvário não foi só para salvar eu e você, mas foi para salvar ele também. Foi para salvar nossos filhos também. Então, com o mesmo amor que nós sentimos Deus nos amando, Deus também ama nossos filhos, né? E como Neemias disse, Neemias estava com o povo construindo os muros de Jerusalém, na reconstrução. E uma coisa que Neemias disse, olha, os inimigos estão vindo, então vocês vão pegar as armas, vocês vão continuar construindo, mas vocês vão pegar as armas. E Neemias disse, olha, lute pelos seus filhos, lute pelas suas esposas, lute pela sua família. Então, esse é um conselho que eu dou para mim mesmo e que eu acredito que também sirva para vocês, mães, né, como eu. Lute pela sua casa, lute pelos seus filhos, ame seus filhos, abrace seus filhos, porque se você não fizer isso, o mundo vai fazer. Então, você precisa se posicionar como mãe, como a Ana falou. Nós somos mães e tudo começa dentro do lar. Não é esse o jargão que a gente ouve muito? Tudo começa dentro do lar? Então, seja mãe para o seu filho. Eu tenho 4 e eu preciso ser mãe do Mateus, eu preciso ser mãe da Vitória, eu preciso ser mãe da Sara e mãe do Enzo. Então, eu preciso ser uma mãe diversa, porque eles são diversos. Eles têm personalidades diferentes. Então, eu preciso ter sabedoria e discernimento para lidar com a personalidade de cada um e ser mãe deles. Porque Deus me chamou para ser mãe. Quando Deus me fez mãe, ele disse, olha, é a herança que eu estou te dando, cuide dela. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos, nós precisamos lutar pela nossa casa, lutar pela nossa família e desistir jamais. Então, fica firme aí, mulher. Fica firme, mãe, porque Deus é com a gente. Deus está com a gente. Oi. Então, orar sem cessar, né? Não confrontar, não comparar. Um dos meus maiores erros sempre foi a comparação, como a Ana falou no início, né? Às vezes estava, poxa, ali, ó, que legal. Aí passa pô, o Patrick tá lá não sei aonde, ó. E falei o nome, porque eu gosto muito do Patrick, né? A Ana conhece. Patrick tá, poxa, olha, o filho de fulana, caramba, que legal, olha, tá como líder de jovens, olha. Aí o Daniel olhava para minha cara, tipo assim, né? Até eu entender que, tipo assim, não ia adiantar a comparação e aquilo não estava fazendo bem para mim e nem para ele, né? E uma das coisas que eu sempre penso é que o coração do Daniel é um terreno fértil para Deus. Então, todo louvor, sempre que eu tenho oportunidade, eu louvo em casa, entendeu? Toda oportunidade, toda oração, quando eu tenho oportunidade de orar, no Natal a gente senta na mesa ora. Primeiro emprego dele, ele estava saindo, filho, vem cá, vamos orar, abençoo ele. Até hoje, se ele sair, mãe, estou indo, filho, Deus te abençoe, amém, você também. Então, são os momentos que a gente tem, né, de estar plantando a sementinha, né, e no tempo certo dará frutos, né, não no tempo do Senhor, né, mas que um dia vai acontecer. E também, seja presente, como a Elaine falou, né, eu já tinha até separado aqui, seja presente em todos os momentos, né, vão ter situações que você vai ter que fazer escolhas, como provavelmente eu teria, né, mas que você faça a escolha certa, né, a gente sabe que Deus é a primazia em nossas vidas, né, mas a família também, entendeu, e logo depois vem, o que a Ana falou, né, a questão da igreja, você não deixar de fazer as coisas, né, mas saber o momento certo também de não fazer, né, botei também, né, seja exemplo, como a gente falou, né, mesmo a gente tem que estar em todo tempo sendo carta lida, não só para os nossos filhos, né, para qualquer pessoa, e também seja paciente, porque é no tempo de Deus, e também seja mãe, que é o principal, né, que a gente sabe que Deus, ele nos deu essa missão, e tem nos ajudado a cumprir, com percalços, com dificuldades, mas também com muitas alegrias, né, e memórias que a gente tem. E outra coisa também que eu falo, né, até onde eu podia, eu fui.
Eu fiz o meu melhor com a ajuda de Deus, mas agora é Ele Deus. Então, que o Senhor faça a obra dele na vida do meu filho. Amém. Meninas, eu quero agradecer muito a vocês pela coragem de se expor, de contar casos reais que vocês viveram, né? Eu queria muito agradecer o tempo que vocês dispuseram para a gente estar aqui fazendo essa gravação. E eu creio, né, que essa palavra vai abençoar a vida de muitas mulheres, muitas mães. Para você que é mãe e que está nos assistindo, eu quero deixar uma palavra para você. Lá em João 9, quando aquele cego, né, ele é curado por Jesus, as pessoas fazem uma pergunta para Jesus. Mestre, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Esse desespero que a gente tem de encontrar resposta para tudo, muitas vezes faz a gente ser injusto, faz a gente não ter empatia, né? E a gente acaba tendo palavras, colocando palavras que são duras de se ouvir, né? Eu ouvi de uma mãe que o filho cometeu suicídio, que uma pessoa chegou para ela e disse: nossa, que pena, que situação terrível. E pior ainda, né, que o suicídio não tem perdão, né? A pessoa vai para o inferno. Isso é coisa que se diga para quem está passando por isso. Você pegar uma mãe que o filho está desviado e você tentar descobrir erro nessa educação, erro no pai e na mãe, não vai mudar o fato de que o filho desviou. Então, exercitar o acolhimento, a gente não tem muito essa fala religiosa, mas tem uma fala de Jesus, que Jesus disse, nem uma coisa nem outra. Ele disse, não se trata disso. Isso aconteceu para que a glória de Deus fosse manifesta. Então, toda oportunidade é uma oportunidade para Deus manifestar a glória dele. Então, talvez você não está vivendo isso. Você não é essa mãe com um filho desviado. Mas talvez o que Deus quer falar com você nessa live não tenha essa fala tão dura, né? Por trás de um filho que desviou, tem uma mãe que está sofrendo, tem um pai que está sofrendo. Acolha, abrace, ame, cuide, ande junto, né? Pense que você está ali com sua família, mas eles não. E o que eles estão sentindo naquele momento? Então, seja bênção na vida das pessoas. Para você que está vivendo isso aí com seu filho, com a sua filha, talvez vivendo uma situação de pecado, né? No lamaçal. O Salmo 139 diz que nem mesmo as trevas são escuras demais para Deus. Não há nenhum lugar sombrio, escuro, sujo, que Deus não possa chegar. Às vezes a gente pensa que Deus tem nojo daquilo. Não, gente, Deus vai lá, Deus busca o pecador. A Bíblia diz que ele veio para salvar e buscar aquele que estava perdido. Então, acredite que o Senhor pode ir lá, nesse lugar profundo, e pegar o seu filho de volta, e trazer o seu filho de volta. Talvez não seja o caso de um pecado, mas de um desânimo, né? de um afastamento, né? Não é algo tão sério, tão que você vergonhoso, mas que o afastou de Deus. O Senhor se preocupa com uma ovelha, com uma moeda, com um filho que se foi. Ele não vai medir esforços de alcançar o seu filho. E o meu conselho final a você é, seja mãe, porque isso já é muita coisa. Já tem muita coisa nisso. Você não é a salvadora do seu filho. Quando você orou por ele, quando você contou história bíblica para ele, quando você fez devocional para ele, não foi com a intenção de ser a salvadora, porque não precisa de outro salvador. Jesus é suficiente para essa missão, sabe? Então, hoje, talvez você pense, não foi suficiente o que eu fiz? Foi suficiente para o seu papel de mãe. Mas a salvação é por meio de Cristo. Então, tira do teu ombro esse fardo de ser Jesus, de querer ganhar seu filho. Jesus é que vai fazer essa obra. A obra da salvação é obra de Cristo. E o convencimento é obra do Espírito Santo. E a minha é a obra de amar, de nutrir, de ensinar, de dar exemplo, de instruir, de orar, de interceder. Essas outras demandas são do Espírito Santo, né? Fica com essa palavra no seu coração. Tem aquela canção antiga que diz, é meu, somente meu, esse trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Descansa, confia. Tem semente. Anos e anos de semeadura. Quando sair brotar, minha irmã,
é uma horta, vai ser uma plantação de muitos frutos. Continua regando o coração. Vamos orar nessa hora, eu quero abençoar a sua vida, né? Orar para que você seja alcançada pela palavra de Deus nesse momento, em nome de Jesus. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida dessa mulher. Amém. Vou parar aqui, porque o Espírito Santo está sinalizando que é para você fazer essa oração, Elaine. Tá? Não é para mim essa missão. Oremos. Pai, em nome de Jesus, na Tua presença nós nos encontramos nesse momento, Senhor. O Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece cada mulher, Senhor, meu Deus, que tem passado, Senhor, seus dilemas dentro do seu lar com seus filhos. Talvez não seja o mesmo problema que o meu, da forma como eu tenho vivido, Senhor, eu tenho enfrentado, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. E o Senhor sabe do que essa mulher precisa, Senhor, se é um posicionamento que ela precisa ter dentro do seu lar, da autoridade e autonomia que o Senhor deu para ela como mãe, que ela se posicione, Senhor, neste dia, Senhor. Ao assistir essa live, que essa mulher entenda o que o Senhor está querendo dela, o que o Senhor, meu Deus, está trazendo como despertamento para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, que o espírito de coragem, que o espírito de ousadia, meu Deus, se manifeste, Senhor, na vida dessa mulher, Pai, na vida dessa mãe, e encha ela de força, encha ela de fé, Senhor, de coragem, de disposição, para não abrir mão da sua casa, da sua família, do seu lar, dos seus filhos, Senhor, que ela ame seus filhos, e que ela compreenda, Senhor, que o Senhor também o ama, Senhor, muito mais do que nós, como mães, podemos amar. O Senhor ama nossos filhos, Senhor. Eles são preciosos para Ti. E que no tempo certo, meu Pai, o Senhor completará a obra na vida dos nossos filhos, Senhor. Meu Deus, eu oro para que o Senhor possa trazer um renovo sobre a vida da Tua filha, Senhor. Dessa mãe que tem passado, Senhor, meu Deus, por conflitos na sua mente, como eu também passei, de culpa, de frustração, Senhor, de tantas coisas que vão se manifestando no nosso coração e na nossa mente, que vai fazendo com que a gente desanime, com que a gente se frustre. Meu Deus, mas o Espírito Santo do Senhor, que nos liberta da culpa, Senhor, que nos limpa, Senhor, da mentira que o diabo muitas vezes quer lançar sobre a nossa mente, que o Espírito Santo do Senhor venha sobre a vida dessa mulher, trazendo, Senhor, clareza, que a verdade de Cristo dissipe a mentira do diabo na mente dessa mulher, no coração dessa mulher, em nome de Jesus, e que ela se sinta revigorada, renovada pelo Senhor, Pai. Que o Teu Espírito a avive, Senhor, de tal maneira, Senhor, que ela compreenda, Senhor, o seu ministério, que o seu primeiro ministério, Senhor, é o seu lar, é a sua família, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor dê forças para essa mãe, que o Senhor a ajude, Pai, a ser mãe, a ser esposa, a ser mulher, a saber e entender que ela é filha também, e que ela tem um pai que também ama, que também cuida, Senhor. Que o Senhor traga essas verdades ao coração e à mente das Tuas filhas, Senhor. Meu Deus, através dessa live, Pai, através dessa oração, Espírito Santo, que o Senhor complete a obra, Senhor, e abençoe a vida de cada mulher, de cada mãe, Senhor, de cada tia, de cada avó, de cada pessoa que tem uma responsabilidade, talvez de um sobrinho, talvez de um neto. Senhor, que o Senhor seja com essa mulher, Pai, dando a ela a graça que ela precisa, meu Deus, para não desistir, para não desanimar, Senhor, mas para acreditar que aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Ti, Senhor, e que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem em Ti, Senhor. Quem crê no Senhor, vê a glória do Senhor se manifestando. Nossos filhos são heranças do Senhor, são preciosidades para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, eu quero abençoar a vida de cada mulher, a vida de cada mãe. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor continue sendo conosco, porque eu sei, Deus, que se nós temos estado aqui, Senhor,
dando esse testemunho, é porque o Senhor tem trabalhado na nossa vida e tem nos enchido de força e de coragem, Senhor. Porque de nós mesmos a gente não conseguiria, Senhor, mas é a presença do Senhor na nossa vida que faz toda a diferença. Então, que o Senhor abençoe a vida de cada mulher, de cada mãe. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos a Ti e agradecemos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, nessa manhã, de compartilharmos aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, e de trazer encorajamento para essa mulher, dizendo para ela, seja mãe, não desista do seu lar, lute pela sua família, lute pelos seus filhos, porque Deus é conosco, em nome de Jesus. Assim eu oro, Paizinho, e agradeço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês, meninas, a família, a casa, os filhos. O Senhor traga de volta o Daniel, o Mateus, a Vitória, para os braços do Pai. Amém? Deus abençoe você, aluna. A gente se encontra aí para as próximas lives, para o próximo conteúdo da nossa turma. Beijo, Deus abençoe.